Oi, tudo bem? Meu nome é Alexandre do Vou Investir na Bolsa e agora eu vou fazer uma análise diária, uma análise que eu faço sempre do mercado de ações. Falar para você do Ibovespa, do dólar, dos juros, Petrobras, Vale, Tube e de algumas ações que a gente está acompanhando aqui, o que foi que aconteceu hoje no pregão, né? O que é que eu posso comprar amanhã ou não, ou vender. E lembrar você que o objetivo não é fazer com que você compre ou venda determinada ação. O objetivo é fazer com que você opere da melhor forma possível. Então aqui a gente vai falar sobre gráficos, sobre técnicas, sobre stop, estratégias. O objetivo não é, volto a lembrar, fazer com que você compre ou venda qualquer ação. Eu estou compartilhando a minha visão com você, tem um método também que você já me conhece, sabe que eu tenho um método, e aí eu compartilho esse método com você para que você tenha uma melhor decisão na bolsa. Então o Ibovespa aqui tentando deixar um topo, obviamente que topo nessa região aqui, compras nessa região são mais arriscadas, já que a gente comprando aqui, a gente carrega aqui um risco maior de o Ibovespa voltar a cair e perder esse último fundo nos 51.129 pontos. Então bastante atenção, o mercado fechou ontem, né, acima da retração de 618, agora fecha abaixo da retração de 618 e deixa aquele aspecto mais vendedor. De todo modo, se o Ibovespa voltar a subir e romper aqui os 53.415, que é a máxima do dia 14 de julho ontem, aí a gente vai ter um viés mais comprador e a tendência de alta deve retornar com força aqui para o mercado. Se isso não acontecer, o viés é de baixa e a perda da mínima de hoje, 52.790, pode fazer com que a gente volte para uma sinalização mais baixista. Eu comprei particularmente o Banco do Brasil, né? Augusto também comprou aqui. Algumas pessoas comprando aqui as ações, mas eu quero lembrar que eu comprei e estou comprado em Energias do Brasil ainda com o risco calculado, né? Então eu sei que quando eu comprei o Banco do Brasil, eu sei que eu posso estar comprando aqui uma região de indefinição com viés baixista, que eu posso ser estopado, mas eu calculei ali o tamanho da minha operação. É um tamanho que seja tal que se eu for estopado não tenha impacto financeiro de alto vulto na minha conta. Então, tudo calculado certinho ali. Volto a lembrar aqui que eu não me estresso com o mercado de ações, então eu não fico o dia inteiro olhando se gerou compra, se gerou venda, não. Eu coloco lá no celular, né, no smartphone, lá os gatilhos, os alarmes. Então, por exemplo, eu deixo uma ordem de start. Se chegar uma compra, comprou o Banco do Brasil, eu recebo lá o e-mail que já pré-cadastrado, é o único e-mail que eu olho ali que tem um barulho, que tem um negócio todo mais pessoal. Olho, vou lá pelo home broker mesmo aqui do smartphone, coloco a ordem de stop e continuo a minha vida. Então, independente de onde eu estiver, se eu estiver viajando, se eu tiver qualquer coisa que eu estiver fazendo, então eu vou lá e só faço isso sem estresse. No final do dia, o que é que eu faço? Eu procuro as ações que podem gerar compra. E aí no outro dia eu coloco minha ordem de start e faço a mesma coisa. Então você vê que não tem muito estresse. E a pergunta aí para sair, né? Como é que eu faço? Eu vou levando pelo alvo móvel, alvo móvel, alvo móvel, e quando o ativo lá me falar que é para sair, eu saio. Então eu não tenho aquela quantidade de dias certo, não sei quando que eu vou sair. Por exemplo, aqui Eletropaulo, vou colocar antes de, depois eu volto para o Ibovespa novamente. Mas o Eletropaulo, uma compra foi realizada aqui, né? Então, no dia 20 de março, a saída da operação, deixa eu colocar mais ou menos aqui, a saída da operação foi aqui no dia 11 de junho, com lucro de 65%. Você acha que eu ia ficar preocupado aqui, saber quando que eu ia vender, 10 dias ou não? Você acha que eu me preocupei, né? E quem me acompanha sabe, quando a Eletropaulo deu essa queda aqui, e é uma queda de 10% desde o topo, depois deu essa queda aqui, né? Então, desde o topo deu mais uma queda de 11%. E eu não me preocupei, continuei na operação. Eu não fico torcendo pela operação, para a operação dar certo. Eu simplesmente coloco minha ordem de compra, minha ordem de stop e vou viver a vida, porque a vida, né, é muito curta, pelo menos essa, né? É muito curta para a gente estar se estressando com o mercado e eu já me estressei muito. Não quero mais me estressar, não quero que minha família se estresse, porque eu estou estressado. E a vida tá muito tranquila e eu quero manter assim. E é por isso também que eu não opero lá no day trade, então, porque é muito estresse,
para operar sem robô, obviamente, pelo day trade, então eu não quero. Então, voltando aqui, né, para falar do Ibovespa, a gente tem um viés agora mais vendedor por causa desse candle de hoje. Se eu voltar a subir e romper aqui a máxima 53.415, gera compra, então a gente tem esse patamar aqui, esses patamares para o Ibovespa, e a tendência do Ibovespa continua sendo uma tendência de baixa. Dólar futuro fechou novamente abaixo aqui da média e da linha de tendência de alta, o que é uma sinalização positiva para o Ibovespa, já que a gente tem uma pequena correlação negativa aqui entre dólar e Ibovespa. Então, se o dólar caindo aqui, passa aquela sinalização de que pelo menos deixou de sair dólar do Brasil ou começaram a entrar aqui alguns dólares para o Brasil, talvez para comprar alguns ativos como bolsa. Então, eu não sei o que é que está acontecendo, só sei que está perdendo aqui um LTA, o que é uma sinalização interessante. Então, dólar fica vendedor, né? A gente fica mais vendedor. Quem fez essa venda aqui abriu uma posição vendida aqui em dólar, tem um stop acima dos 3,20. Se passar dos 3,20, aí a gente estopa e começa a comprar dólar novamente. Então, dólar fica aqui lateralizando. O mercado também não está bem, não está aquela tendência forte, mas essa tendência vai chegar, e quando essa tendência chegar, você vai olhar para trás e vai pensar assim, pô, deveria ter comprado ali naquela época, lá em junho, julho, e não comprei. E aí vai ficar doido, desesperado, querendo comprar as ações depois de elas já terem subido 20% ou 30%. Então, bastante atenção aqui o mercado para depois não comprar no topo, né? Juros futuros de um dia F21, sinalizando aqui também mais quedas, fazendo aqui aquela cunha que eu já venho falando para você. Não está perdendo aqui a base de sustentação, mas o viés fica um viés vendedor. Eu vou esperar o final de semana para falar se eu troco ou adiciono novas posições no Tesouro Direto. Então, se eu troco do Tesouro Selic para Tesouro Prefixado, ou então se eu mantenho Tesouro Selic e abro nova operação no Tesouro Prefixado, isso eu vou falar no final de semana, mas pelo que eu estou vendo aqui, já se torna aqui mais tranquilo a operação em prefixado, mas eu só vou fazer isso no final de semana. Petrobras, a Petri 4, hoje teve um dia de queda, então caiu aqui 1,67%, então o mercado sentindo, né, a pressão. Se a Bolsa da China voltar a cair, deve também colocar pressão vendedora aqui no mercado nacional, e você sabe que o risco é alto, então comprar agora o risco é alto. Eu comprei o Banco do Brasil porque pelo viés, né, de anual que a gente nota, mais ou menos no mês de junho, julho, a gente sempre tem um fundo ali nos bancos. Comprei pelo meu método, mas o stop foi muito curto, então se eu for estopado amanhã, tá tranquilo. Mês de julho eu ainda não tenho nenhum stop, então dá para ter 4 stops ainda nesse mês. Eu não tenho nenhum, então tá tranquilo. Tô dentro da bolsa. Vale o Petrobras, para ter uma compra mais tranquila, eu preciso romper aqui os 12,40 mais ou menos. Essa linha aqui de tendência, essa linha de suporte aqui, né? Esse último fundo foi rompido. Suporte rompido vira resistência, então a resistência agora da Petrobras está aqui. Vale 5. Assim eu estou colocando aqui olhando para você, porque algumas pessoas também falaram que ficar virando não é bom, e meus óculos ficaram muito grandes, então eu vou tentar fazer assim. Depois, quando eu voltar a colocar os óculos novamente, que eu me acostumar mais um pouco, aí eu falo aqui de frente e aí vai ficar tudo tranquilo, ficar bem. Vale do Rio Doce caiu, né? Aqui caiu 2,42%, tranquilo, já está dentro de uma tendência de baixa. Só fez aqui voltar para dentro do balde, né? A cabeça dentro do balde, levanta um pouquinho e empurra novamente. E aqui a tortura não para que está comprado aqui na Vale do Rio Doce. Só compra essa ação se romper aqui os 15,90 nos dados de hoje. Enquanto isso eu fico fora da Vale. Eu peguei aqui uma lista aqui das ações que me foram pedidas aqui para comentar. Eu tenho a primeira, a Ultrapar, do Felipe Anthony, que perguntou da Ultrapar, gerou a compra bem realizada aqui, não tinha também nem visto. Eu não estou acompanhando, não estou buscando mais ações para comprar, então quando você tiver alguma ação, você ou vocês, né, quem estiver me acompanhando, que está gerando compra aqui no próximo dia, faz lá um comentário no YouTube, tem aqui embaixo os comentários, coloca ali e pede para comentar tal ação, que aí eu comento
e aí eu já olho, né? Se gera algum tipo de compra. Então, o Ultrapar segue bem desenhado aqui para os próximos dias, né? Uma alta de 0,89, outra de 0,96. O stop aqui eu prefiro deixar abaixo dos 66,48, tá certo? Colocou 66,47 o Felipe, um bom stop. Se eu tivesse comprado aqui, eu teria colocado esse stop. Se você for olhar pela análise técnica clássica e não pelo meu método, o que é que você vai enxergar aqui? Você vai enxergar um rompimento de linha de tendência aqui de baixo. Eu tinha esse topo com esse topo, foi rompido aqui no dia 10 de julho, agora a ação se desenvolve. Vamos ver se vai ter forças para subir com mais intensidade, né? Então, no gráfico semanal, vou colocar aqui um gráfico semanal, a ação muito bem configurada também. Se voltar a cair é porque tinha que cair mesmo, né? Mas que está muito bem configurada, essa tá. A gente vai estar deixando aqui um fundo muito acima do fundo anterior, uma ação que deu essa esticada no gráfico semanal, né? Desde essa mínima daqui, que é a mínima que eu utilizo para... Deixa eu tirar essa linha daqui. Que eu utilizo para operar aqui, né? Essa mínima daqui, ó. Até a máxima deu 58%. Ó. Vamos ver se ela consegue fazer mais isso. É muito difícil, mas vamos ver. Então, bem comprada aqui, a Ultrapar. Obviamente que a ação pode estar armando o topo, voltando lá, né, para o gráfico semanal, pode estar armando esse topo e pode estar iniciando uma onda 3, uma onda 1, uma onda 2, para depois cair na onda 3. Nem eu sei se isso vai acontecer, nem você sabe. Como nem eu, nem você, né? A gente não sabe o que é que vai acontecer, então é preferível deixar uma ordem de compra e deixar o mercado subir. Obviamente que eu sei que você deve ter colocado ali uma porcentagem do capital que não vai te impactar muito caso tenha um prejuízo, né? Como você viu o curso de estratégia, né? Meu curso, e você viu que é assim que eu trabalho. E obviamente que você pode fazer do jeito que você quiser. É só para lembrar, né? Porque ter stop com muito dinheiro dói. BVMF3 está aqui, hoje caiu 0,75%. E o que é que acontece? Subiu, pode recuar um pouco, e é normal se houver esse recuo. O stop fica aqui abaixo dos 11,68, está aqui o stop. O Augusto perguntou se podia gerar outra compra aqui. Eu não costumo fazer isso, porque eu parto do princípio que é o seguinte: se a ação gerou aquela compra aqui no dia 14 de julho, né, e voltou a cair, ela pode estar sinalizando uma fraqueza, então eu não compro. Mas tem outra visão. Quer dizer que você não comprou aqui e agora ela está dando uma segunda chance. E aí tem gente que compra na segunda chance e ela volta a subir. Eu particularmente não faço isso porque eu acho que se ela não teve forças para continuar a subir, ela está fraca. Não é o caso da BVMF, que a BVMF faz parte do setor financeiro, o setor financeiro está bem configurado. Falar em setor financeiro, o Banco do Brasil, que eu comprei hoje aqui também, né? Então a compra aqui na violação dessa máxima é 24,12. Então a compra foi realizada aqui. O stop vai ficar abaixo dos 23,55. Esse é o stop do meu método, né? Então existe o stop do meu curso, aquele que você fez o curso e você sabe qual é o stop, que é esse daqui. Existe o stop da análise gráfica, análise técnica clássica, que é o stop de último fundo. Pela análise técnica clássica, o último fundo está aqui em 23,01. Então, o mais prudente seria colocar o stop em 23,01, porém, o stop seria aqui de 4,5%. Meu stop está aqui, né, em 2,5%, então 2% de diferença. O risco é que você seja estopado aqui, a ação volte a cair, depois volte a subir, e você pensa assim: pô, fui estopado, é triste, né? Não vai gostar porque foi estopado e viu a ação voltar a subir na sua cara aqui, então não é bom. E a parte boa ela pode cair, você só perde 2,5% e daqui ela continua caindo mais forte. Então aí fica com você os dois stops, eu prefiro esse daqui, mas aí é coisa minha, né? Então eu vou deixar meu stop ali. Se eu for estopado, a ação voltar a cair, for estopado, depois gerar outra compra, não tem problema, eu compro, já que eu não tenho nenhum stop ainda realizado nesse mês, e o meu stop lá em Energias do Brasil está muito longe. Só estou com Energias do Brasil mesmo comprado, e agora com o Banco do Brasil.
Em ações. Em ações eu estou com essas duas aqui. Sula 11 foi pro Felipe Teixeira, que perguntou sobre Sula 11. Sula 11 está bem configurada aqui, né? Mas não gera compra para mim não. Então, a compra de Sula 11 para quem comprou pelo meu método foi aqui no dia 25 de junho, aquela compra que eu falei. Até agora a ação sobe 15,9%, deixa aqui um candle de topo aqui, quase, né? Deixou uma sombra superior muito longa aqui, em cima de uma região. Deixa eu tirar essa linha daqui que não tem nada a ver essa região aqui. Então, a gente bate lá no último alvo, na expansão de 2618, então Sula 11, fez aqui a onda 1, a onda 2, fez a onda 3, passou da onda 3, recuou, fazendo a onda 4 e agora a onda 5, batendo no alvo de 261. Então, a Sula 11 já bateu no alvo de onda 5, pode ser que eu esteja iniciando agora uma correção ABC, não sei se isso vai acontecer, mas pode ter uma A, uma B e uma C para aqui voltar a ter novas compras. Não sei se isso vai acontecer, mas a gente está aqui em Sula 11 só acompanhando. Não, então, para comprar eu não compro essa ação porque a compra já foi aqui. Aqui não gerou stop, conforme você viu no meu método, e não gera saída também agora. Então, Sula 11 eu não compro e também não faço a venda, porque o stop você subiu para aqui e já segurou aqui um stop, um lucro de 7%. Então, Sula 11 também fora para compras. Pomo 4 foi o Rafael Intra que está acompanhando essa ação. A Pomo 4 está forte. A compra aqui pelo método foi realizada aqui no dia 14 de julho. Eu não vi essa compra e acabei passando batido conforme eu falei. E agora eu vou ficar acompanhando essa ação que está bastante interessante, tentando mudar a tendência de baixa para alta no gráfico, na tendência secundária e na tendência primária. Então a gente já está mudando a terciária aqui, o que é bastante interessante. Então, Pomo 4, o stop da compra fica em 2,35 e se recuar eu volto a comprar essa ação. E vou comentar Croton também aqui, né? Crot 3. Crot 3, se ocorreu aqui um stop, né? Se ocorreu essa compra, ocorreu um stop hoje. Então, a Croton foi o seguinte, gerou aqui a máxima em 12,05, pode ter gerado a compra. Então, o mercado abriu, vou colocar aqui um gráfico. Então, o mercado abriu, depois voltou a cair. Se você usou aqui o stop abaixo dos 11,85, provavelmente deve ter sido estopado. E aí volta aquela história, né? Foi violinado e aí até que ponto vale a pena colocar o stop aqui ou não. A parte boa é que o stop aqui foi de 2%, então stop muito curto. Então, stop que deu para sobreviver e viver. Parte ruim a gente poderia colocar no último fundo em 8%, só que o stop ia ficar muito longo. E aí o candle foi de indefinição. Mas se eu for olhar aqui por um lado, um maior zoom aqui no mercado, eu vou ver que a Croton ela faz isso, né? Ela sobe. Então a gente tem uma subida de 23%, uma queda de 13%. Uma subida de 23%, uma queda de 16%. Uma subida aqui, deixa eu colocar aqui mais ou menos 15%, uma queda de 11%, aí depois sobe mais 26%, depois cai 14%, depois sobe 15%, e aqui caiu geral, né? Caiu até os 12%. Pode ser que ela esteja iniciando mais uma perna de alta aqui, armando esses zigue-zagues. Não sei e não compro essa ação. Quer dizer, eu posso até comprar, né? Não vi se ela está lá com uma força boa aqui, mas a violação da máxima em 12,18 pode gerar outra compra. Eu vou, não comentei, né? Vou comentar o YouTube 4, eu vou ficar observando o mercado ainda e só devo abrir compras mais fortes se houver um rompimento de Bovespa lá da máxima de ontem. Aí, se isso acontecer, eu devo voltar a comprar muito forte, com mais força. YouTube 4 caiu 1,73% e se perder os 31,96 gera um stop. Então, eu vou colocar essa linha novamente aqui. É uma linha de resistência para YouTube 4 e se voltar a subir e romper essa linha, deve voltar para a tendência de alta, até porque o Ibovespa vai subir também. Então, é isso, né? Se você está chegando aqui, agora, acessa o vouinvestirnabolsa.com.br, clica aqui em inscrever-se,
Abaixo do vídeo, se você estiver vendo no YouTube, tem lá inscrever-se. Clica lá em inscrever-se e pede algum comentário. Clica em gostei também, né? Não só se inscreve, mas clica em gostei se você gostou. Não gostei se você não gostou. E comenta, pede para eu falar de alguma ação para amanhã, né? Para o dia. Para amanhã não, né? Para o próximo pregão, no caso. Então, e aí eu vou falar para você, eu vou comentar. E isso é interessante porque dá mais visibilidade para o YouTube, porque tem mais comentários, mais likes, então passa uma imagem de que as pessoas estão tendo interação. E isso é importante porque pode chegar esse vídeo para mais pessoas e isso aí você vai estar ajudando o canal. Então clica lá em curtir, se você curtiu, e comenta lá. Então valeu, até o próximo vídeo, até amanhã, e foi um prazer, como sempre.